Qual o futuro da nossa economia? Um grande olá a todos, e hoje eu estou aqui para discutir com vocês uma coisa que eu venho pensado e estudado há muito tempo, que é para onde a nossa economia está indo. Bom, eu queria primeiramente que a gente abrisse um pouco os olhos para pensar em algumas coisas que às vezes a gente não pensa. Então, principalmente para valorizar as coisas que a gente tem. Porque às vezes a gente acha que a gente não pode perder as coisas, mas a gente não tem a noção do quão importante elas são para nós. E eu não estou livre disso, vocês não estão livres disso, ninguém está livre disso. A gente simplesmente toma como certo e isso é normal. Mas vamos tentar aqui pensar em algumas coisas que são muito importantes para o nosso bem-estar. Bom, como a gente viu no vídeo anterior, hoje em dia a nossa economia é caracterizada por empresas que estão muito grandes, que cresceram muito. Elas têm um papel importantíssimo no mercado, fazem funções essenciais para a sociedade e estão se alinhando com o governo. Se vocês não viram o vídeo anterior, que tipo de economia nós temos, então eu recomendaria que vocês dessem uma olhadinha, porque vai preparar vocês bem para esse vídeo de agora. Ele é bem importante. Então, como eu falei, pouco importa se a empresa é estatal ou privada, porque quando as empresas privadas viram de tamanha importância que elas são necessárias para a sociedade, elas vão ficar muito grandes, elas crescem muito e elas vão se alinhar com o Estado. Eu vejo que a tendência é cada vez mais as pequenas empresas irem saindo do mercado porque as grandes empresas estão pegando o lugar delas. Então, cada vez mais vai ter pequenos e pequenos negócios que não vão conseguir se desenvolver e pequenos negócios que vão saindo do mercado e as grandes empresas vão crescendo e crescendo cada vez mais. E isso é de interesse para o Estado. Eu acho que vocês já entenderam o porquê, que seria simplesmente por poder. E eu vou fazer um vídeo explicando exatamente essas relações de poder que estão aí na relação entre as grandes empresas e o Estado. Mas isso vai ser um tópico detalhado para outro vídeo. Então, o próprio Karl Marx, ele já falava que as máquinas, elas iam tornar as pessoas escravas do sistema. Como assim? Vou explicar através de um exemplo. Vamos imaginar que a gente quer abrir uma tenda de coxinhas, tá? Bom, muito que bem, eu vou lá, compro os materiais, faço a coxinha com a mão, vendo, e aí chega daqui a pouco uma empresa grande que tem um novo lançamento, uma máquina de coxinha. E essa máquina de coxinha, ela vai fazer a coxinha mais eficiente, ou seja, mais rápido e com menos dinheiro. E uma coxinha bem mais perfeitinha. E aí vai chegar num ponto que eu não vou conseguir mais produzir a minha coxinha para competir com essa empresa grande. E aí o que vai acontecer? Eu vou tocar ali na porta da empresa, da rede de padarias, e eu vou pedir um emprego. E aí, ao invés de vender a minha coxinha para vocês, eu vou vender o meu trabalho para a empresa, e a empresa vai vender a coxinha para as pessoas. E é assim que a gente se torna um escravo do sistema. Agora vamos combinar, né? Todo mundo gosta da coxinha da esquina, do botequinho da esquina. Pô, cada coxinha tem o seu valor. E a vida ia ser muito chata se só tivesse uma empresa vendendo coxinha. Joshua Schumpeter predisse que quando a economia fosse o único princípio movedor da sociedade, o capitalismo liberal ele destruiria com as próprias instituições que tornaram possível a sua existência, o seu desenvolvimento. E dessa forma, abriria espaço para um novo regime, para um novo princípio governante que não fosse a economia em si. E ele acreditava que isso era o socialismo. Ele só não sabia que tipo de socialismo que seria. Ele tinha um grande compromisso com a verdade, ele não falava coisas que iriam acontecer. Ele falava coisas que ele via que eram mais prováveis de acontecer. Então ele dizia, olha, estudando isso daqui, eu vejo que eu acho que é isso que vai acontecer. Mas assim, eu não sei. Então o que eu vejo é isso. É um padrão global tendendo à união. Mas não é uma união boa. As padarias de bairro, elas vão perdendo o seu espaço, elas vão desaparecendo, porque as grandes padarias, as cadeias de padarias, dominaram o mercado. Pouquinho a pouquinho isso vai acontecendo. As livrarias de bairro, os livros de antiguidade, eles vão sendo substituídos pelas grandes franquias de livrarias. E pouco a pouco, as pequenas empresas vão cedendo para as empresas maiores, que vão crescendo cada vez mais e vão se alinhando ao quê? Ao Estado, ao governo. E é essa união do futuro que eu vejo. Cada setor, cada ramo da economia vai ser dominado por uma ou duas grandes corporações que vão estar alinhadas ao órgão governante central. E a gente não vai poder comer a coxinha de bairro. Vai ter que comer a coxinha padronizada da grande cadeia. Em quanto tempo isso vai acontecer? Não sei, não sou profeta. Isso vai acontecer com certeza? Claro que não. Não é uma coisa certa. Se as pessoas, assim como eu, perceberem que isso é uma tendência, ainda tem muita peça no joguinho de xadrez pra gente jogar. Mas,
se a gente vê que o adversário está fazendo uma estratégia, seria interessante que a gente primeiro reconhecesse que ele está fazendo isso e depois formasse uma estratégia também. Porque afinal, ninguém quer morar num mundo padronizado. Ninguém quer comer a mesma coxinha em tudo que é lugar. E já pensou comer o mesmo pastel em tudo que é lugar? Os caras vão controlar até o sabor de pastel que a gente come. Mas será que isso está certo? Será que essa previsão está certa? Rapidinho, vou pedir para vocês, se puderem, se inscrever aqui embaixo, compartilhar se vocês gostaram, e deu, valeu. Será que tudo está perdido? Eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham? Vocês veem que as coisas que eu falei fazem sentido? Vocês acham que é assim? Vocês olham para o mundo, vocês pensam, poxa, será que ele tem um pouco de razão nisso que ele fala? Será que as coisas estão começando a desandar um pouco? Será que a gente meio que viu o limite, passou o limite e está começando a avacalhar? Talvez. Agora, falando em avacalhação, a gente não pode nunca deixar que avacalhem conosco. Nós ainda temos muitas economias no mundo, como, por exemplo, a do Brasil, que é muito forte em pequenos negócios. A economia depende muito, muito ainda dos pequenos negócios e dos empreendedores. E hoje eu queria deixar aqui para vocês uma reflexão sobre isso que eu falei. Então, para vocês pensarem, já pensaram se tudo no mundo, se todos os lugares que vocês vão, fossem uma grande empresa, fossem uma multinacional, fosse uma cadeia de restaurantes, fosse algo assim, será que a gente ia ter uma vida legal? Mas principalmente, pensem no poder que vocês vão ter. Pensem o quanto isso influencia o poder de vocês como consumidores. Vocês acham que vocês têm mais poder numa hamburgueria de esquina quando vocês vão ou no McDonald's? Pensem um pouquinho. E eu quero que vocês pensem também, e se quiserem até entrar em contato comigo para conversar, em formas de como a gente valorizar mais as pequenas empresas e as pessoas que fazem o mundo ser divertido, sem ser essa coisa de burocratização, de padronização, porque ninguém gosta disso. A gente não nasceu para viver dessa forma. Então imaginem isso, que cada setor da economia é dominado por uma empresa grande. E pensem, tudo bem, talvez não aconteça amanhã, nem depois de amanhã, mas será que a gente está indo para esse ponto? Será que isso é uma coisa que vai acontecer num futuro não tão distante? E aí a gente vai aprender um pouco a tentar reverter um pouco dessa situação, porque no fim, quem vai ser prejudicado somos nós, é a população. Pensem na quantidade de poder que a gente vai dar para o órgão central, se eles realmente estiverem alinhados com todos os setores da economia. E pensem, será que isso não tem a ver com uma sociedade mais comunista? Já que eles sabem que a economia comunista é impossível. Pensem um pouco nisso. Próximo vídeo, então, eu vou falar um pouco sobre o que é a economia, quais são as origens e qual é a forma que a gente deveria pensar para tentar reverter essa situação. E através do aprendizado, a gente vai ter mais controle sobre as nossas próprias vidas. Porque no final, tudo que eu quero aqui é que a gente retome o controle de nós mesmos. A gente pare de dar o controle da nossa vida para terceiros. Por hoje foi isso. Um grande abraço a todos e muito obrigado por ter visto até agora. Um grande abraço. Tchau!